Bom, gente, boa noite para vocês e boas-vindas. É uma alegria acolher todos vocês. Aqui eu falo em nome da coordenação da RENAS, Rede Evangélica Nacional de Ação Social, e também do GT, um GT que sempre aparece e trabalha nos nossos encontros, mas que agora está tomando assim, uma forma muito especial e está cuidando de apresentar também programa, proposta e discussões para que o nosso conteúdo possa ser cada vez mais relevante e mais sentido. Na realidade, o que nós queremos é que a RENAS seja vista, sentida e que esse amor em movimento, que está aqui, ó, fiz questão de vir com essa camiseta, que é a camiseta do 14º Encontro, esse amor em movimento possa ser visível por todos, porque é gostoso fazer coraçãozinho, mas o que a gente quer mesmo é que o amor seja sentido por aqueles que carecem e por nós também, né? E vivemos o amor de Deus e o amor no reino de Deus. Então, nós queremos acolher vocês e dizer que o nosso objetivo, que já foi trabalhado aqui, é fortalecer a atuação da RENAS e filiadas e a articulações das ações. É isso que a gente quer. A RENAS tem essa proposta. Nós não somos fazedores, nós somos aglutinadores, nós somos aqueles que juntam para que, de fato, os nós da nossa rede possam efetivamente funcionar. Então, nós estamos muito felizes nessa noite de reencontrar vários amigos, várias amigas e agradecer a todos vocês que chegaram e com certeza chegarão também. Que Deus nos abençoe, que seja um tempo de visitação do Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração e que, ao final, a gente esteja fortalecidos, encorajados para continuar a nossa caminhada de fé, de fazer o bem, sinalizando o reino de Deus para todos e em todo lugar. Eu quero já, de plano, introduzir dois queridos. E eu vou começar, me permita ser cavalheiro, acolhendo a nossa querida Raquel Arouca. Raquel é uma querida irmã, Raquel é bióloga, e ela é muito conhecida desde os tempos da Rocha, não é? Mas que bom que ela está sempre firme na Rocha. E nessa noite, ela está aqui com a gente, representando. A Raquel tem feito um trabalho esplêndido, né? A RENAS participa do movimento Renovar Nosso Mundo desde o início, e Raquel hoje é a mobilizadora desse movimento e trata de uma forma muito especial de mobilizar a igreja evangélica para o cuidado com a criação. Junto com ela veio o nosso querido Werner Fuchs. Werner é um grande amigo e eu perguntei para ele como é que você quer ser apresentado. Ele diz que eu sou aposentado, um pastor luterano aposentado. Mas olha, de aposentado o Werner não tem nada, viu? Ele, inclusive, tem servido a RENAS por muitos anos, no Conselho, como conselheiro, como uma pessoa que está sempre disposta, participa da FEPAS também, da FEPAS não, da Repaz, já estava te dando mais um espaço, viu? Da Repaz no Paraná. E eu queria fazer uma referência, o Werner também é um querido escritor na temática que a gente vai discutir aqui hoje. Eu quero fazer referência à última obra de Werner, que é uma obra muito especial, e aqui já estou fazendo um merchan. Ali estará quem me serve, que são impulsos bíblicos para a justiça socioambiental. Então é uma alegria receber esses dois irmãos, e eu já abro a palavra para Raquel e para Werner, porque eles vão trazer aí um diálogo muito especial. Então, Raquel, Werner, por favor, assumam a tribuna, porque esse tempo é de vocês. Deus abençoe vocês e muito obrigado por terem acolhido o nosso convite. Obrigada, Tércio. Obrigada, gente, pelo convite. E a instituição possa mover aqui entre nós e falar no nosso coração. Bom, eu começo já dizendo que a crise é consciência para todos e todas aqui presentes. Não tem noção dando, né? E tá pior. Como diria minha avó, quanto pior, se ela estivesse viva, né? Quanto pior, melhor. Deus está voltando. Mas faz tempo que a ciência tenta nos convencer com números. Mais do que nunca, a criação é gênio. E não há mais como negar, não há mais como relativizar, não há mais como ocultar o gênio da criação e seu sofrimento. Só para vocês terem uma ideia, já da entrevista nas mídias, eu trouxe aqui alguns dados. Em setembro, tivemos no Brasil chuvas acima da média no Rio Grande do Sul, foi um dos desastres esse ano. A gente teve calor extremo em grande parte do país. A gente percebeu isso, né? E a gente tem percebido no dia de hoje também, não faz setembro. Eventos de ondas de calor com temperaturas máximas que estavam 40 graus Celsius. Baixa umidade relativa do ar, abaixo de 30%, que é preocupante. E queimadas na Amazônia, que foi setembro foi o pior mês do ano. E o Norte e o Nordeste, de forma geral, bateu um recorde de seca nos últimos 40 anos. Né? E o resultado disso tudo, o ano não acabou, mas o resultado disso tudo, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, é que 5,8 milhões de brasileiros foram afetados pelas chuvas e secas em 2023, incluindo casos de perda, como a gente tem acompanhado lá no Rio Grande do Sul, né? 39 mortes, em dados ainda não confirmados, não falando do Sul, mas como todo desastre desse ano, então, desalojamentos e perdas econômicas significativas. Globalmente, setembro foi o mês mais quente da história do nosso planeta. E Taiwan amanheceu hoje sob um tufão com vento de 340 km por hora. Por fim, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, aqui no Brasil, diz que as ondas de calor, secas e inundações que a gente já tem acertado, elas tendem a só aumentar em frequência, intensidade e ou duração. E a gente tem percebido isso nos dias atuais. Né? Nessa proposta de diálogo, depois desse panorama geral, eu faço uma pergunta para o Werner, diante de tal cenário, Werner, por que a igreja evangélica, é uma coisa que eu tenho perguntado todos os dias, por que a igreja evangélica continua negando a crise climática e seus impactos? Boa noite, Raquel, e todos os demais aí. Fico grato a Deus de poder encontrar vocês, vários de vocês que eu já conhecia de outros tempos, né? E vários rostos novos também. Vocês estão conseguindo me entender? Eu preciso falar mais alto. Tá bom? Ótimo. Então, Raquel, a verdade é que a gente não pode afirmar que as igrejas negam, mas a gente pode dizer tranquilamente que elas ignoram. E que é uma forma de negação também, né? É uma atitude de avestruz, né? Que põe a cabeça na areia achando que aí os males e os perigos não vão acontecer. E claro que existem exceções, né? E nós temos que acreditar nelas e multiplicar. Mas ao mesmo tempo isso que você está falando realmente vai piorar, tudo vai piorar. Talvez a gente esteja numa situação que nem o Amós, lá no primeiro versículo do livro de Amós, que ele viu palavras de condenação e cenas de catástrofe 2 anos antes do terremoto. Né? E nós estamos, parece, nessa mesma situação, ou pelo menos eu estou com essa sensação, que a gente está vendo que a coisa está piorando mais e está se tornando quase impossível de evitar. Então, a gente está correndo realmente contra uma série de muitas forças, não só da natureza, mas forças sociais, né, que estão fazendo a situação piorar ladeira abaixo cada vez mais rápido.
Só para vocês terem uma ideia, nós temos já há alguns anos mapeados em torno de 1.200 municípios permanentemente em alerta de risco, ou de enchente, ou de desmoronamento, né? Ou de outras tragédias. E agora ainda se soma esses municípios aí da estiagem no Amazonas, né? E essa atitude de ignorar ou de negar não é só da igreja, né? As outras organizações também se perguntam por que a luta por justiça climática não decola, não deslancha, né? De forma geral. Então nós temos que dizer o seguinte: ninguém está preparado para esse caos climático que vem aí. E quase ninguém está se preparando. Então, primeiro, como é que é o quadro aí para a gente poder entender isso? O nosso povo brasileiro é considerado, a nível mundial, um dos menos precavidos, sem noção de risco, sem cuidar da própria vida. Basta ver as loucuras que acontecem no trânsito, né? Às vezes uma família inteira em cima de uma moto sem capacete. E Dom Mauro Morelli falou uma vez que, isso numa reunião do Conselho, parece a última que ele participou, ele disse que a elite brasileira é a mais cruel do planeta. E não se importa absolutamente nada com a desgraça, com a mortalidade e assim por diante, com a violência. Isso se confirma porque recentemente saiu uma estatística, né, da distribuição de riquezas no mundo, onde 1% dos mais ricos no Brasil detém 48% das riquezas. E a maioria, vamos dizer assim, em outros países, está na faixa assim, de 1% mais rico, 40%, 34%, Estados Unidos 34%, né, das riquezas. Claro que é um país muito mais rico, mas a gente vê a grande desigualdade no Brasil, né? E ainda tem o seguinte: a maioria dos cientistas e intelectuais dá respostas assim que dá vontade de chorar. Nas enchentes do Rio Grande do Sul, por exemplo, teve gente de universidade dizendo que poderia ter sido feito algumas barragens para conter essa enchente, né, de 200 milímetros por dia de precipitação. É uma resposta realmente inconsistente, né, para dizer pouco. A gente sabe que, e foi feito já no Brasil isso, que foi tentado fazer essas barragens para regular o fluxo dos rios. Tem até um certo grau tem eficácia, mas nessas grandes precipitações que a gente tem agora, não adianta nada. Vai ser rompida aquela barragem, vai piorar, na verdade, a enchente. E assim tem uma série de respostas ou de falsas soluções sendo apresentadas. Então, a outra, além de tudo isso, eu acho que tem uma outra coisa que é a desinformação. Né? A desinformação desde os fatos mais simples, como também os mais complexos. A gente não busca e não se divulga a informação, muito menos a análise disso. E a gente é praticamente bombardeado todos os dias no noticiário com explicações sem lógica nenhuma. Isso não é só na questão climática. Por exemplo, se uma ministra do Supremo diz que às 13 semanas não é crime cometer aborto, mas com 15 semanas é crime cometer aborto, então aí tem uma falta de lógica, né? E geralmente falta de lógica é resultado de lavagem cerebral, né? Parece que, nesse caso, a ministra não se deu conta que a lei da gravidez é tão inexorável como a lei da gravidade, né? Transou, pode engravidar, né? Então, parece que a gente se contenta com esse tipo de informação inconsistente, incompleta, sem uma avaliação mais profunda e nós não somos mais treinados para fazer essas análises mais sistêmicas, né, da complexidade das coisas. E aí a gente chega também nesse ponto de que as igrejas, elas, além de tudo isso que está no geral da nossa cultura, da nossa sociedade, as igrejas também têm um déficit teológico, bíblico-teológico, no sentido de um reducionismo, né, uma tentativa de acomodar coisas, de não admitir radicalismos, e com isso várias questões muito radicais que estão nos evangelhos ou na Bíblia toda são deixadas de lado. Então nós temos nesse momento também muito a recuperar em termos bíblicos e teológicos. Sim, mas, bom, são muitas dificuldades, né, mas qual deveria ser, assim, o ideal, na visão ideal, se todas as questões fossem resolvidas, qual deveria ser o papel da igreja frente às questões ambientais? Eu acho que o papel da igreja ela tem que continuar fiel à sua própria definição de igreja, à sua vocação, que é pregar o amor de Deus em Jesus Cristo, mas esse amor daí para reconciliar tudo, todas as coisas, né? E não só reconciliar a pessoa com Deus, salvar a alma das pessoas, né? Então é reconciliar as pessoas, os grupos sociais, ou pessoas, grupos, países, e também reconciliar o ser humano com a criação. Então a gente sempre fala, pelo menos dentro do Renovar Nosso Mundo, estamos ressaltando isso, que não é possível falar em reconciliação em Jesus Cristo, perdão dos pecados, por exemplo, se não falar também da reconciliação com toda a criação. E isso está lá em Romanos 8, né, da criação que geme, aguarda a revelação dos filhos de Deus, e principalmente a gente se baseia em Colossenses 1 e 1 Coríntios 5, 19. Então, essas afirmações, elas precisam mexer conosco. E o esforço das igrejas, além dessa questão mais bíblica, pastoral, é de fato de capacitar pessoas e de colocar pequenos exemplos. As igrejas, elas precisariam entender que aquilo que elas fazem talvez não tenha uma repercussão imediata, mas sempre tem que ser uma ação multiplicável, né, e que possa, vamos dizer assim, alcançar o bairro, alcançar a comunidade toda, ou talvez até a cidade, né? Eu, nessa participação em conselhos, aqui no Paraná e também no Conselho Nacional, Segurança Alimentar, Agricultura Familiar, Agroecologia e tal, eu sempre percebi que existe até uma sede muito intensa de pessoas não ligadas à igreja que gostariam muito de poder ouvir mais e sentir mais a participação das igrejas, né? E ficam felizes quando alguém aí, às vezes também parece estranho que de repente um pastor está no meio de uma discussão sobre agricultura, mas em geral existe uma grande receptividade e sentem falta de que as igrejas participassem mais. E aí, falando das tragédias, né, de como a igreja tem atuado, a igreja, acho que ela se sensibiliza mais em socorro às vítimas de tragédia, né? A gente vê, quando acontece alguma coisa, a igreja se organizando, levantando fundos de pessoas para socorrer essas vítimas, né? E que bom que isso acontece, né? Mas será que isso é suficiente? A igreja não deveria também discutir e agir nas raízes do problema? Pois é. Eu olho muito para o bom samaritano, né? E até precisamos entender por que ele agiu e os religiosos ali não agiram, né?
ele sentiu que Deus estava falando para ele a partir das vítimas. A voz de Deus, o mandado da hora é esse. E eu acho que ele fez o que ele mais bem podia fazer, fez o máximo que ele pôde da melhor maneira. E eu sei que tem muitos cristãos engajados e temos muitas organizações também já fazendo o melhor que podem. Mesmo assim, permanece essa sensação de que a gente está enxugando gelo, né? Não sei se todos vocês têm essa sensação, mas às vezes a gente tem que se perguntar, será que nós não estamos apenas dando assim, um atestado para nós mesmos que não sabemos enxugar gelo e não vamos resolver o problema? Eu lembro do encontro da Arenas em 2019, no Rio, né? Quando o Clemir apresentou aquela grande quantidade, os números sobre pobreza no Brasil. E aí ficou claro que as igrejas todas reunidas e também outras religiões, outros grupos beneficentes, não resolveriam o problema com todas as cestas básicas que elas conseguem reunir. Então aí é uma máquina que está fabricando pobres, miséria, né? E nós temos que aprender a como intervir para essa máquina parar. E aí entra a questão política, a participação em conselhos e assim por diante. Então, a questão toda é que nós, quando nós agimos, achamos que já estamos fazendo o suficiente. Eu não estou dizendo que é para parar de fazer o que estamos fazendo, mas aquilo que nós fazemos sempre tem que ter a dimensão quase que global. Agir localmente, mas ter a dimensão global de que é preciso modificar uma porção de coisas a nível mais amplo do que só a nossa ação local pode alcançar. Então, essa dimensão ela tem que ficar clara, e muitas vezes ela não está clara. E às vezes até no próprio governo não está claro. Eu vou dar um exemplo lá da minha leitura dos garimpos ilegais. Em primeiro lugar, todos os garimpos são ilegais. Não? Se fala de garimpos ilegais, subentende que há legais? Não, não tem. Por que são ilegais? Porque há uma convenção mundial que o Brasil assinou, a Convenção de Minamata, banindo todo o mercúrio. E se a Polícia Federal prendesse mercúrio do jeito como prende drogas, o garimpo acabaria sozinho. Né? Não precisaria fazer muita pirotecnia lá nas florestas do Amazonas, porque o próprio garimpeiro não teria como garimpar. Então, aí que vem a questão da raiz, que você está falando, Raquel, e a raiz das causas, a causa dos problemas. E eu também acredito que o desmatamento na Amazônia não vai acabar se não proibir o boi, a pecuária. Né? Porque aqui no Paraná a gente viu isso, como o boi foi na frente destruindo áreas enormes e só depois veio, né, a agricultura mecanizada e assim por diante. Então, realmente, tem que ir à raiz das coisas, mas tem que aprender a enxergar essa raiz. E para aquelas igrejas que querem começar a agir, né? Por onde que elas poderiam começar? Eu acho que alguma coisa eu já disse, né? Primeiro, deixar Deus sensibilizar a gente, né? Mostrar aquilo que está na frente da nossa porta, que tem que ser feito, e começar a fazer. É fazendo que a gente aprende, não é só falando, né? E aí a gente vai adquirindo conhecimento e ampliando. Então, pequenas ações locais, multiplicáveis, mas que tenham uma perspectiva global, como eu falei. E depois, essa questão da articulação. Não dá para mais querer fazer sozinho, se é possível fazer muito mais em conjunto, e com mais força, mais ênfase, mais eficácia. E aí, junto com isso, essa questão de redes, parcerias, né? E as campanhas mundiais, ou apenas nacionais, mas que levem a algumas transformações. E, além disso, eu acho que é o seguinte, nós temos que aprender a desmascarar e denunciar soluções falsas. Por exemplo, na questão dos plásticos. Né? Muitos batem palma quando alguém faz uma limpeza de um córrego e junta 2 toneladas de plástico e manda para a reciclagem. Né? Então, a reciclagem é o pior veneno porque libera gases de efeito estufa e gases cancerígenos. Então, não adianta reciclar, tem que substituir o plástico. E as tecnologias, todas elas existem, para todos os plásticos. Então, é só uma questão de brigar por isso. E substituir, e não permitir mais essa questão. Tem a ver com ir à raiz das coisas. Né? Por exemplo, muitos falam também de compensar as emissões de CO2 pelo plantio de árvores. Né? Mas ninguém calculou quantos milhões de árvores tem que plantar. E já se sabe que não tem terra suficiente para plantar o tanto de árvores para compensar o CO2 liberado pelo petróleo e pelo carvão. Então tem que substituir o carvão e o petróleo. Senão, simplesmente compensar com crédito de carbono, outras modalidades aí, isso não é solução, é uma solução falsa. Por exemplo, eu posso deixar de abastecer gasolina e vou usar etanol. Correto, muito melhor. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso denunciar que, depois do Acordo de Paris, 2015, o Banco Mundial continuou investindo e investiu mais de 15 bilhões de dólares favorecendo petróleo, projetos de petróleo e carvão. Então, é uma ação tem que estar entrelaçada com outras ações de denúncia e de mostrar que é necessária muito mais transformação do que aquilo que a gente consegue fazer nesse momento. Talvez a gente poderia, assim, para finalizar, olhar um pouco qual é a perspectiva bíblica para essa transformação. Né? Pelo menos em Amós capítulo 5, nós que trabalhamos um pouco Amós nesse tempo da criação, né? Na temporada da criação, lá fala que, logo no começo do capítulo, né? 10%, se 10% se voltarem para Deus, aí esses serão salvos, aí vai haver solução. Né? Parece pouco, mas é muito. Eu aprendi isso com agricultores na Alemanha, numa visita que a gente fez lá, na questão do óleo vegetal. Eles disseram, enquanto a gente não chega nos 10%, as grandes empresas nem se preocupam conosco. E, de fato, quando o óleo vegetal, feito por agricultores nos tratores e nas caminhonetes e caminhões deles, chegou perto dos 10%, surgiu uma tal de Angela Merkel que taxou, colocou impostos no mesmo tanto como no petróleo, e aí quase se tornou inviável, e hoje quase não existe mais esse petróleo, esse óleo vegetal feito direto pelos agricultores. E exemplos parecidos nós temos aqui no Paraná também, no Brasil, com a questão da compra direta, quando chegou em 9% em 2013, aí houve uma ação orquestrada, e o Sérgio Moro, então juiz aqui, mandou prender mais de 40 agricultores, ficaram semanas e semanas incomunicáveis. E, ao mesmo tempo, houve uma denúncia do Canadá na OCDE para que essa compra direta da agricultura familiar fosse considerada subsídio ilegal. Claro que não foi adiante essa ação, e também esses agricultores, depois de um bom tempo, foram todos inocentados. Né? Então, realmente, os poderes estabelecidos, eles reagem quando a gente passa dessa linha aí dos 10%. Velho, muito obrigada pelo seu compartilhar. Espero que todos e todas aqui tenham aproveitado o livro velho com a gente. E peço que eu te passe a palavra, já agradecida por ter aqui com você. Espero que eu não assustei demais vocês. Obrigada, pastor Verne, Raquel. Nós vamos agora para uma palavra bíblica com o pastor Marcelo Perpétuo. Ele é pastor da Igreja Batista do Passo, da Areia, lá em Porto Alegre, há mais ou menos 10 anos.
psicólogo, com especialização em psicologia clínica, terapia sistêmica, psicologia das emergências e desastres, principalmente por isso, né, também ele está aqui, teólogo e professor do curso de pós-graduação do EIRENE Brasil e da Faculdade Teológica Luterana. Ele é psicólogo, socorrista pela Cruz Vermelha, em Santa Maria, e membro do CPPC, membro pleno do CPPC, porque ele foi presidente já, né? Membro e fundador da RAP, talvez ele vai comentar alguma coisa sobre isso, e atuou, então, nos desastres da região serrana, do Madinho, e outras situações aí, né? Agora mesmo estava no sul, lá com a região do Tapari. Ele é coautor de alguns livros, e autor, organizador, então, quando a dor se torna insuportável, que tem foco na questão do suicídio, também sobre a questão da verdade e mentira, fenômeno da fake news, uma família saudável, e o último sobre luto, tempo de chorar a dor e ressignificar a vida. E ele vem falar pra gente um pouquinho sobre o amor em movimento diante do sofrimento. Todas as questões levantadas aí pelo pastor Velho e Raquel geram sofrimento humano. E muitos de nós, todos nós, de alguma forma, estamos lidando com isso também. Então, pastor, bem-vindo. Muito bom ter você aqui. A gente se encontrou bastante na formação da RAP, que eu, Soraya e Tess fizemos. E durante a pandemia, parece que a gente se conhece há mais tempo, né? Mesmo sem ter se encontrado pessoalmente. Então, bem-vindo e que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, é uma honra estar com vocês aqui. Já fui profundamente enriquecido aí por tudo que já escutei. E como é bom ver o corpo de Deus, né, o corpo de Cristo em movimento, né, e trabalhando pela mesma causa. Então, nosso tema é o amor em movimento diante do sofrimento. Para tal proposta, o texto que me ocorreu compartilhar, um texto bastante conhecido nosso, já citado pelo pastor Werner, né, que é a parábola do bom samaritano. E eu queria convidar vocês para ler esse texto, mesmo que já conhecemos ele, acredito que bastante. Que se encontra lá em Lucas capítulo 10, ali a partir do versículo 25. Vou ler aqui na Bíblia Conselheira, né? Projeto também do CPPC, e a gente pode participar com o convite da Sociedade Bíblica. Diz assim a palavra de Deus: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isso respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu, dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirarem a roupa e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, o vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem. E, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então, Jesus perguntou: Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Bem, a parábola do samaritano, né, parece ser uma parábola que ilustra com uma certa riqueza de detalhes, né, o que é o significado do amor ao próximo, né? E quando eu olho para essa parábola, eu posso, pelo menos a minha, assim, ressalta, né, que não é possível nós nos aproximarmos das necessidades sem essa percepção visual, né? Precisamos ter olhos para ver a necessidade, precisamos ter ouvidos para ouvir a necessidade, precisamos ter um coração sensível e compassível para sentir a dor do outro, e também precisamos ter uma mão pronta para ajudar aquele que é o necessitado. Parece que esse samaritano faz isso, né? Sem levar em conta aquilo que às vezes precisamos pensar nesses cenários que a gente atua, né? De emergências e desastres, onde nós não podemos olhar a cor da pele, nós não podemos olhar a condição social, nós não podemos olhar as questões religiosas. Eu estava ali em Lajeado, onde foi então instituído o IML para o reconhecimento dos corpos. E a primeira família que eu acolhi foi uma família, o pai que perdeu os 2 filhos e a esposa. E ele, em algum momento da sua catarse, ele olha para mim e pergunta: Você tem filho? Você não sabe o que é perder os filhos? Depois ele, no seu momento de extravasar: Deus não existe. Porque se Deus existisse, ele não permitiria que 2 anjos, 6 meses e 1 ano e 3, perdessem a vida. E eu lembrei da minha colega Ingrid, de Irene, né, que quando me recebeu, em 2011, na catástrofe do Rio de Janeiro, ela ali coordenando o apoio psicossocial pela SOS Global, ela disse: Marcelo, que bom que você está aqui como pastor, mas às vezes os pastores atrapalham. Nossa, que recepção calorosa, né? E fale mais sobre isso. E ela disse: Marcelo, que às vezes os pastores querem ser advogados de Deus. Não fale isso de Deus, um Deus bom, né? Quando, na verdade, o que nós ali precisamos é acolher a dor daquela pessoa, a sua raiva, a sua ira, que é dirigida até mesmo a Deus. E esse pai, naquele momento, ali no ML, expressa isso. E às vezes as nossas dores se encontram. Porque quando eu digo para ele: eu imagino que você pode estar sentindo, eu também já perdi 4 filhos. Isso cria conexão, né? Isso traz, de alguma forma, uma conexão para que a gente possa falar de uma dor que é diferente, que é singular, mas que aproxima. Mas voltando à parábola do samaritano, a pergunta que também me faço: que amor é esse, né? A Bíblia, quando fala de amor, o termo grego é ágape, né? Que é utilizado tanto para a gente pensar no amor de Deus, mas também no amor entre os filhos de Deus. Esse amor que não é natural, né, para nós. Esse amor que é resultado dessa nova natureza. E quando nós somos alcançados, resgatados por Jesus. Eu gosto quando o 1 João, capítulo 4, verso 19, diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E Deus nos amou primeiro sem garantia de retribuição. E diz a Bíblia que ele nos amou até o fim. Quando eu olho para esta
parábola e penso que amar é diferente de gostar ou ter simpatia por alguém. Amar é ter atos genuínos. E esses atos genuínos de amor, eles são curadores também. Quando nós abraçamos, quando nós acolhemos, quando nós amamos, esse amor pode ser um amor curador. Esse amor verdadeiro é um amor que precisa ser movimento, que precisa ser ativo, não passivo. Isaías fala também, lá em Isaías 38:5, ele diz: "Eu vi as tuas lágrimas." Deus, no entanto, ele não só vê as lágrimas, ele também promete consolo. Ele diz: "Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas." Essa é uma promessa do próprio Deus. E nesse sentido, eu creio, né? Acho que alguém está com o microfone aberto. Eu creio que Deus usa pessoas nesses processos. Deus usou o bom samaritano, Deus usa Marcelo, Deus usa Tânia, Deus usa pessoas através dessa graça. Que eu gosto de pensar que é uma graça que também se materializa. O bom samaritano, ele estava disposto a se envolver. Então, quando nós pensamos no amor em movimento, é necessário haver envolvimento. Sabe que eu tenho 54 anos e em 2019 completava 50 anos. E aí tivemos aquele crime ambiental que aconteceu em Brumadinho. E naquela ocasião eu tinha ali programado fazer 2 festas, né? Uma com a família, outra com os colegas. E quando aconteceu, chegou a convocação da SOS Global, eu disse, não faz mais sentido fazer essa festa. O sentido é estar lá, junto com as pessoas que sofrem, e de alguma forma levar esperança para aqueles que sofrem. Cancelei, fui para Brumadinho, eu e minhas colegas da RAP, e ali, de alguma forma, o amor em movimento se fez presente. De alguma forma, tentamos acolher, ajudar, multiplicar aquilo que recebemos com aqueles que ali se encontravam. Quando eu olho para a parábola do bom samaritano, eu percebo isso. O bom samaritano estava disposto a se envolver. O bom samaritano, ele ignorou as diferenças, também sejam raciais ou que estavam acontecendo naquele contexto. O bom samaritano, ele estava disposto, e é o que o texto fala, que ele paga pelo cuidado daquele homem. E ele não sabia exatamente quanto tempo, talvez ele ficaria naquela hospedaria, mas ele estava disposto a pagar pelos cuidados daquele homem que se encontrava numa condição ruim. O bom samaritano, da mesma forma, foi alguém generoso. Eu lembro que eu estava ali no IML, em turnos de trabalho, com outros colegas psicólogos e algumas professoras da faculdade original. Perguntou, mas Marcelo, você está aqui, a prefeitura está te pagando para você estar aqui, né? Eu disse, não. Mas você vem com o seu carro, você está aqui, assumiu essa responsabilidade de coordenar e você não recebe por isso. Eu disse, não, até seria interessante não ter custo, mas nós estamos aqui por um valor e um motivo maior. Ainda que a gente entenda, né, que existam recursos públicos, ainda que a gente entenda que a gente precisa se organizar, ainda que a gente entenda que isso tem a ver com saúde mental também, né? Mas nós temos, sim, entregado do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos talentos, que recebemos de Jesus para servir as pessoas. E o bom samaritano nos remete a pensar nisso também. E quando eu penso nessas implicações do amor de Deus e da graça de Deus, eu quero também dizer que a graça, ela sempre significa que Deus é quem toma a iniciativa. É Deus que vai ao nosso encontro. De alguma forma, eu vejo que nós podemos, como igreja de Jesus, nos tornarmos a graça de Deus materializada. Uma graça que tem cara, uma graça que tem boca, uma graça que tem perna, uma graça que tem cheiro, que acolhe aquele que sofre. A graça, ela é viva e ela pode doar vida a todos. E nós somos instrumentos também da graça de Deus. A graça de Deus, ela é inclusiva. Ela inclui as pessoas. Ela aproxima as pessoas. A Bíblia diz que o amor constante. E quando nós estamos nesses contextos de adversidade, de emergência, de desastre, eu lembro ainda, quando na universidade, meus professores, o Ageu, que foi citado aqui, quando eu fui em 2011, para a catástrofe, que foi a nossa maior catástrofe do Brasil, na região serrana, o Ageu disse, Marcelo, faz um percurso numa perspectiva científica. Escreve um diário. Vamos propor novas políticas públicas. E eu disse, esse desafio do Ageu, ele é significativo. Eu tomei isso para mim, fiz um diário. E compartilhei com alguns professores ensinos aqui no Sul. E aí, daqui a pouco, a gente começa a receber alguns retornos e, puxa, não podia esperar algo diferente de você. Todos sabiam que era pastor. Mas, na verdade, não é o Marcelo. É o que nos move. E o que nos move é o amor de Deus por nós. E também por aqueles que sofrem. E quando eu olho para essa parábola e penso nessa graça, que é inclusiva, é uma graça que também precisa alcançar a todos indistintamente. A graça de Deus é uma graça que nunca acaba. E que Deus nos dá a possibilidade de ser instrumento nas mãos dele. O texto termina dizendo, o intérprete da lei respondeu, né, o que usou de misericórdia para com ele foi o próximo daquele homem. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Bem, em contextos de emergência e desastre, em contextos que nós queremos pensar nesse amor, né, que é movimento e não monumento, né, a Igreja de Jesus precisa ser um movimento e não um monumento, diante do sofrimento humano, nós entendemos plenamente que todos nós somos necessários nesses cenários, com aquilo que Deus tem entregado a cada um de nós. E é Ele que faz o milagre, é Ele que transforma esses poucos peixes e pães em algo suficiente em meio a uma dor. E já disse o Colin Parks que essa dor ela é proporcional ao amor. Quanto mais nós amamos, mais nós sofremos. E quando nós encontramos pessoas nesse contexto, nós encontramos pessoas em profundo sofrimento porque perderam pessoas a quem amavam muito. E nós ali, de alguma forma, podemos materializar a graça de Deus. Eu ouvi de algumas famílias que nós acolhemos no IML, dizendo algo do tipo, como foi importante vocês estarem aqui. Muito obrigado pela forma com que vocês nos acolheram. Muito obrigado pela forma que vocês nos ajudaram neste momento. Evidentemente que a gente não tem como reparar aquela perda, mas a gente pode atenuar de alguma forma aquela dor. E quando em Brumadinho, nós estávamos ali hospedados na casa do pastor da Igreja da Lagoinha, eu lembro que ele justamente disse isso, Marli, Melissa, Marcelo, vocês foram como o bom samaritano. Né? Vocês vieram aqui para nos abençoar e nos ajudar.
E, de alguma forma, eu creio, né, que nós também, aqui, com diferentes instituições representadas, podemos ser essa graça de Deus materializada. E talvez como bom samaritano, demonstrando de uma forma voluntária, de uma forma generosa, de uma forma amorosa, e esse amor que eu gosto de pensar que é um amor que ele é outrocêntrico, que ele visa o bem do outro, que ele não busca o seu próprio interesse, nem dá para buscar o seu próprio interesse nesses cenários, né? Nesse cenário a gente dorme uma noite em cada lugar, com um saco de dormir, come se dá para comer, e a gente vive situações tão intensas. Mas eu tenho certeza absoluta que depois daquela experiência de 2011, que foi a minha inserção assim, mais direta nesse cenário, a gente não volta a mesma pessoa para casa. Nós somos tocados, nós somos transformados. Eu me sinto convocado quando tem algo desta natureza. Eu sei que Deus requer algo diferente, ou algo específico para cada um de nós. E o como é importante nós discernir o que Deus quer de cada um, para que a gente esteja no centro da sua vontade, cooperando com Jesus, né? Para que essas pessoas que são o alvo do amor dele, através de nós, possam ser de alguma forma ali acolhidas, assistidas e sentindo-se então amadas, né? E vendo algo da parte de Deus materializado através de nós. Seja através da nossa escuta atenta, seja através de um abraço, seja através de um acolhimento. Eu lembro que em 2011, quando nós estávamos acolhendo 40 pessoas que estavam abrigadas numa casa junto com a Defesa Civil, e a Defesa Civil mapeou as necessidades, chegamos naquele local, médicos, psicólogos, enfim, uma equipe multidisciplinar, e nos foi informado que tinha uma menina lá que estava completando 5 anos de idade. Nós pensamos na nossa equipe, por que não fazer uma festa? Nós levamos bolo, levamos refrigerante, compramos alguns presentes, no 99, etc. E naquele momento ali, a mãe dela, muito emocionada, disse: eu nunca tive a oportunidade de oferecer uma festa de aniversário para minha filha. Em meio a toda aquela dor, em meio a toda aquela desesperança, houve um momento de alegria, houve um momento de celebrar a vida em meio à morte, houve um momento de o amor de Deus se materializar por aquelas pessoas. E eu creio que essa é uma forma que nós, como Igreja de Jesus, cada um dentro das suas especialidades, competências, técnicas, podemos sim, assim como o bom samaritano, né, ir e fazer o mesmo pelo nosso próximo. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Obrigada, Marcelo, pela sua partilha. Obrigada pela sua doação e que o Espírito Santo nos interpele. Já tem nos interpelado desde o início desse tempo e, com certeza, já há muito tempo, porque a nossa pesquisa a respeito da participação das organizações justamente em situações de emergência e de desastres, ela revela essa presença de Jesus através de pessoas. Então, agora nós queremos compartilhar com vocês o resultado dessa pesquisa que foi feita e enviamos para as organizações e aí começamos a ter, né, as respostas e os dados. Então, nós queremos agora não só compartilhar, mas como comentar alguns dados que nos chamaram a atenção. Nós tivemos uma média de 30 respostas, variando em cada pergunta, dependendo, uma média de 24, 25, 28 pessoas respondendo. Então, pedindo a ajuda da Elsie para a primeira tela que a gente quer compartilhar. Tá dando para ver? Sim. Ok. Aí vai falando para mim o que você quer e eu vou fazendo. Tá, eu quero a tela 3. Tela 3. Isso. Nossa preocupação com as organizações foi identificar os tipos de atuação. Então, essa pergunta número 3, ela fala sobre uma atuação diretamente em situações de emergência ou desastre, entendendo de atuações em campo. E dessas organizações que nos responderam, tivemos essa resposta de 23 dizendo sim, nós estamos atuando diretamente em campo. E 8 não. E a segunda tela, ela vai dizer, a tela número 4, desde quando? E, por uma surpresa muito positiva, revelando o engajamento das igrejas, das organizações, já a maioria há mais de 10 anos, tendo algum tipo de atuação nessas situações de emergência. De 3 a 10 anos e mais de 10 anos. Agora é possível ligar esse microfone, Elcio? Eu tô tentando. Obrigada. Bom, enfim, isso é muito positivo, revela que já há algum tempo estamos de alguma forma envolvidos, né, com essas situações de emergência. E aí, a pergunta número 5, se puder subir um pouquinho, Elcio, ela fala em que nível que essa atuação se dá. E 9 responderam que ela se dá a nível local. E estadual também, como uma junção, acho que a gente pode fazer a respeito. E tivemos uma resposta a respeito de atuações fora do país, em atuações de emergência fora do Brasil. Então, a gente percebe, pelas respostas, essa variação com mais prevalência para local e estadual, e depois nacional, internacional. Quando eu falo essa uma, é na região que a gente tem, na verdade, mais de uma atuando fora do Brasil. Tipo de atuação. Isso nos chama a atenção também para uma prevalência, que é, de pronto, a questão da doação de roupas e a doação de alimentos, e a doação de água e a doação de produtos de higiene. Então, essa é uma resposta muito rápida, principalmente das pessoas que são sensibilizadas, sejam pela mídia, por algum movimento, e elas imediatamente já querem saber aonde é um lugar, local para receber essas doações. Então, com essa prevalência. Mas também quero destacar, e isso tem também muito a ver com a presença do pessoal do RAP, né, que é apoio psicológico, Médicos de Cristo, né, aí, apoio na área da saúde. 2 organizações trabalham em plano de contingência,
e isso é importante porque tenta trabalhar de uma forma mais efetiva. Uma, na mediação com órgãos públicos, mostrando a importância mesmo desse diálogo e dessa cobrança, inclusive, com os órgãos públicos. Uma delas respondeu na reconstrução e busca de soluções duradouras, porque, como o pastor Werner disse num outro momento, muitas vezes o tipo de atuação pode estar mais configurado numa linha de enxugar gelo. E a gente precisa prestar atenção nisso. Existe, sim, o emergencial em relação ao atendimento das necessidades básicas imediatas, mas nós também precisamos considerar essa questão de soluções duradouras. E algumas delas responderam sobre essa atuação se dando em parceria. Isso muito nos alegra, porque a gente ouviu aqui de diversas maneiras que juntos nós podemos fazer mais e melhor. Podemos ir para o número 7? Justamente o número 7 vai tratar das atuações indiretas, ou daquelas organizações que se compreenderam como tendo uma atuação indireta. São 23 respostas, né, dessa atuação indireta. E quando a gente pergunta a elas sobre que tipo de atuação, na questão número 8, novamente vai aparecer a atuação através da doação, tanto de roupas, tanto como de alimentação, de água, de produtos de higiene. Então, tanto na atuação direta como na indireta, a prevalência, ela passa por esse tipo de atuação. A gente entende que ela é uma resposta rápida, também necessária, mas uma das coisas que a gente percebe, conversando com as organizações, aquelas que estão na ponta, atuando, que muitas vezes essas doações, principalmente de roupas, elas não vão organizadas, elas não vão triadas, elas não vão identificadas, e chegando a esses locais, precisa-se de um grupo de voluntários muito grande para organizar essas doações. Então, fica até um alerta para nós, né, que estamos nessa linha de doação, de atentar para a organização e triagem e identificação. Roupas femininas, roupas masculinas, roupa infantil, e isso ajuda muito na distribuição. A número 9, ela vai falar a respeito de quantas atuam com um protocolo. E das respostas obtidas, nós temos um número de 17 que atuam sem protocolo e 10 com protocolo. E algo para nós pensarmos na busca de uma ação mais efetiva, de que nós precisamos criar protocolos. Talvez aqui entre nós, com todas essas experiências de tantas organizações aqui, a gente até possa já disponibilizar depois no próprio site de rendas, a gente combinar essa forma de apresentar sugestão de alguns protocolos que com certeza contribuiriam e contribuirão muito para a gente ter essa ação mais efetiva. Depois, a gente tem essa número 10, na verdade, o número 9 sobre o protocolo e a 10 comentando se esse material pode ser disponibilizado, isso que eu disse há pouco. Se você já pode até no chat fazer algum comentário, ter alguma reação, depois nos enviar para que a gente disponibilize. Porque sim, toda forma de ajuda, ela precisa ser sistematizada, organizada, ela precisa ter, inclusive, uma avaliação se esse modus operandi foi o melhor, e isso nos leva mesmo a pensar de uma forma mais inteligente a nossa ação. Então, ter esses protocolos faz diferença no tipo de atuação que temos. A número 11 vai dizer algo muito interessante. Se na sua organização, na sua rede, você tem pessoas que estudaram e têm experiência em situações de emergência. E para nossa surpresa, um número considerável, 12 tem pessoas com algum preparo, com experiência. 17 não, mas 12 tem. Então, quando nós estamos nesse movimento de incentivar o trabalho em rede, então, importante que essas 12 organizações ou redes que têm pessoas com esse tipo de preparo pudessem também disponibilizar, seja por meio de capacitação, de documentos, mas isso nos alegrou. Sim, há pessoas que estão estudando a respeito. E Evaldo compartilhou no chat, a pessoa de Santos, que desenvolveu a sua tese, inclusive, de pesquisa acadêmica nessa área. E tantas experiências práticas, como ouvimos agora o Marcelo, né, trazendo tantas realidades, com certeza Cassiano e tantos outros que estão na linha de frente, desenvolvendo isso de uma forma muito mais efetiva. A número 12 vai dizer se você pode, né, compartilhar, e nós recebemos, e alguns disseram que vão consultar, mas a maioria dizendo sim, nós podemos partilhar todos esses documentos. A número 13, se você nos dá essa permissão, e todos ali que responderam de uma forma muito generosa, disponibilizando. Né? E a pergunta número 14, se a sua organização ela está situada numa região de risco de situações de emergência. E já tivemos aí uma resposta, né, significativa dizendo que sim. E já precisamos atuar no socorro emergencial, e acredito que muito dessas organizações que estão ali no Amazonas, vivendo esse tempo de seca e com tantos impactos, né? Não estamos numa região, né, mas está relativamente protegida, e sim, estamos perto, mas não aconteceu algo de grave. E isso tem a ver até com o diálogo que nós tivemos agora com o pastor Fux, nos trazendo isso, né, juntamente com a Raquel, que os números tendem a aumentar. E já houve aqui a estatística de 2023, que nós já ultrapassamos todos os números de tantas tragédias, inclusive mortes e tantas pessoas afetadas. Então, mesmo que você não esteja numa situação ou numa realidade local, com previsão, isso não impede de que a gente também se prepare para esse enfrentamento. Número 15, você conhece igrejas e organizações que atuam em situações de emergência? E sim, uma grande resposta em relação assim. E isso é bom, isso nos anima, porque ao mesmo tempo que há uma percepção de que muitas igrejas não se envolvem, mas há muita gente que se envolve. A nossa pesquisa é restrita. 30 respostas. Mas a gente acredita assim, que muito mais fizeram, estão fazendo e são sensíveis, talvez precisando de uma orientação um pouco mais organizada, mais técnica. Mas
um bom número de, sim, eu posso citar, tanto organizações como igrejas. 16, você conhecendo, você pode nos indicar esse nome, nos sugerir, e que especial, porque algumas se repetiram, né? Aliança Evangélica, a Visão Mundial, a Igreja Batista em Coqueiral, ali na Grande Recife, que ela própria foi vítima de uma grande enchente esse ano, trazendo muitos desdobramentos. SOS Global, as interferências aí. Então, isso nos alegra, Exército da Salvação, a Conexão Primeira, a Presbiteriana de acho que é Santa Catarina do Sul, São Caetano do Sul, acredito eu, e outras, né? Mesmo eu que faço parte da Rede Vaga Solidária, ligada à Igreja Batista de Água Branca, também bastante envolvida. Enfim, a gente se alegra e parabeniza aí todas essas que estão comprometidas com essa situação. Nós temos uma outra questão que para nós traz um significado muito grande, que é justamente a respeito de como você sugere, acho que é a próxima, Elcio, por favor, sugestões que você daria para nós em rede. Pode baixar um pouquinho para eu poder ler, a gente poder ler lá o cabeçalho, Elcio, por favor? Isso. Que sugestões você daria para que nós, em rede, como renas, possamos atuar em sinergia em casos de situação de emergência? E as respostas, todas elas, passaram por essa expressão. É fundamental trabalhar em rede. Em redes de organizações. É importante capacitar e treinar pessoas, criar um ecossistema com as organizações que atuam diretamente em situações de emergência, compartilhar tecnologias, tantos aprendizados, né, já existentes. Nós não precisamos repetir erros, nós podemos nos valer da experiência de tantos que já estão há mais tempo. Plano estratégico compartilhado, a respeito tanto de captação de recursos, como de técnicas de preparação, criar mesmo os próprios protocolos ou compartilhar, ter um canal de comunicação que funcione e dê agilidade quando houver uma situação de emergência. Então, há um lugar que aglutina isso, e que já fomos questionados se Renas poderá ser esse lugar, que aglutina essa articulação e pode divulgar e pode compartilhar. Tá? Ter um comitê de crise, sim, é necessário. Só boa vontade não é suficiente, a gente precisa desenvolver mesmo toda uma série de procedimentos nesse tipo de atuação. Né? E aí vem igrejas locais, envolver mais igrejas, conectar organizações, buscar cada vez mais essa proximidade entre as próprias organizações. Então, finalizando, essa prevalência de que é importante, é necessário, mais do que nunca, é urgente nós trabalharmos em rede, aprender a trabalhar em rede e desenvolver juntos esse caminho que pode ser essa resposta, e como Marcelo nos disse, resposta da graça de Deus, sermos portadores dessa graça de Deus que é vida para tantas pessoas. Então, nós agradecemos a todos que responderam à pesquisa, Elsie que organizou, tabulou, e que esses dados nos apontem, né, de fato, para um caminho de um trabalho mais efetivo, de uma resposta que gere transformação. Muito obrigada. Então, agora, nós vamos voltar. Peraí, deixa eu voltar aqui para aquela outra forma de visualização, senão não vejo vocês. Nós agora vamos ouvir um pouquinho de vocês, e vai demorar um pouquinho para eu conseguir colocar todo mundo na mesma página. Enquanto eu me organizo aqui para a gente fazer uma daquelas coisas de palavras, uma nuvem de palavras, eu vou dar a palavra para o Evaldo, porque ele pediu lá no chat, ele tem alguma coisa urgente para falar. Você tem 3 minutos, Evaldo. Gente, urgentíssimo, obrigado. Eu só queria pontuar essa questão fundamental de nós nos organizarmos melhor como redes. Por que redes? Porque nós temos várias redes. Nós temos Renas, nós temos a EBR, nós temos a Rede BAB, que abarca uma grande quantidade de organizações, nós temos associações de igrejas, enfim. A grande dificuldade que eu tive nesse período de crise, de pandemia, de enchentes, foi de encontrar pessoas articuladas já nessas respectivas regiões de atuação, para que a gente pudesse repassar os recursos que a gente estava conseguindo, ou do governo federal, ou das igrejas, das organizações. Vocês não imaginam a dificuldade que eu tive de conseguir pessoas nessas regiões, até por conta da situação, propriamente dito, né? Mas também pela falta da articulação das igrejas em atuações no seu contexto. Eu acho que é urgente nós pensarmos em sistematizar essas redes. Por exemplo, eu tenho hoje uma excelente base de dados de igrejas e organizações nas regiões que eu atuei. Eu sistematizei isso dentro da minha app do Bem Pescado. Então, se eu tiver qualquer tipo de atuação naquela região, hoje eu tenho como acessar rapidamente e a gente responder rapidamente a crise. Porque crise é crise. Não adianta a gente ficar esperando uma semana para a gente tomar uma atitude a respeito de uma situação que está acontecendo naquele momento. Então, a minha sugestão eu acho que de fato, a gente, como organizações, e nós temos várias representações aqui, eu estou sentindo falta do pessoal da IBR, não sei se foi consultado, Tânia, mas a IBR tem 55 organizações missionárias hoje, e atuam diretamente no Amazonas, e a gente tem um compartilhamento muito efetivo de recursos, de expertise e tudo mais. E eu não sei se vocês lembram, mas a IBR nasceu naquele encontro de Renas, lá em Manaus, uma oficina que eu fiz lá a respeito de inteirinhos, muito lindo aquilo. E está funcionando e atuando até hoje. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, eu não sei quem pode encabeçar isso, né? Se Renas, eu acho que Renas seria a melhor organização para fazer isso, em organizar, em sistematizar esse grupo de pessoas na ponta, para que a gente tenha essas respostas rápidas, acessar. Eu tive uma experiência muito boa com o Cassiano na MTV, porque a gente tinha um grupo lá, na época, em que foi consultado quais as organizações que atuavam em determinadas regiões, e isso quase que rolou na nossa cabeça, né, Cassiano? Mas deixa isso para outra hora. E vocês não fazem ideia do quão importante foi a articulação da MTV para a gente conseguir fazer chegar doações emergenciais onde precisava chegar, entendeu? Então, eu queria deixar essa palavra aqui de encorajamento para a gente criar essa estrutura de fácil acesso, que a gente entre na plataforma e descubra, eu estou com uma ação emergencial lá em Brumadinho, o que a gente pode acionar lá, quais são as organizações que podem fazer isso, vamos fazer isso conjunto. Eu estou com um recurso aqui para mandar a Visão Mundial, a gente fez muito isso com o Wellington. Eu falo, estou com uma situação lá em tal lugar, eu falo, Wellington, não conheço ninguém lá agora, mas pode deixar que eu vou conseguir. E aí correr atrás e articular para fazer acontecer. Eu acho que se a gente tiver isso sistematizado, organizado, a gente vai conseguir ser mais efetivo. E outro detalhe que a gente precisa, que eu
gostaria de ter falado, vou passar a explorar um pouquinho os 3 minutos, quando o Werner estava falando, é de que nós precisamos urgentemente, em nossas igrejas, falar de Bíblia de maneira holística, envolver as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes nas campanhas de bairro, nas campanhas de proteção da ecologia, tirar essa molecada de dentro da igreja e levar para a favela, para cortiço. Eu cresci nesse ambiente, eu conheço bem essa realidade. Então, se a gente não envolver o nosso grupo, o povo de Deus, que tem capacitação, que tem expertise, e não sabe o que vai fazer, não tem muita gente que está dentro da igreja querendo saber o que fazer, e quando você aparece com uma oportunidade certa na hora certa, a coisa acontece. Então, a gente tem que pensar nisso também nas nossas estruturas eclesiásticas, trazer para dentro da nossa igreja a escola bíblica dominical, né, claro, tradicional, mas trazer para a nossa escola bíblica a prática, né, de como eu, como um novo nascimento, posso promover a equidade, a justiça e a transformação social por meio da minha atitude como cristão. Então, acho que falta a gente falar muito isso nas igrejas, a gente está falando muito pouco a respeito disso. Obrigado. Muito bom, Evaldo. Passar os 3 minutos. Passou. Muito boa a sua fala. Me fez lembrar de que o nosso irmão Werner tem um livro sobre isso, né, disponível aí para quem quiser depois olhar. E eu acho que o Google está aí para isso. É colocar Werner Fuchs e descobrir o livro, né, Raquel? Esse Mentimeter aí é um negócio que todo mundo aqui já deve ter usado. Você vai entrar lá com esse link que está aí e você vai votar. Você vai colocar uma palavra para responder a pergunta que nós colocamos lá. E diante disso tudo que a gente ouviu, diante disso tudo que nós estamos pensando, está circulando aqui entre nós, muitos de nós gostaríamos de poder falar agora. O Werner, ele precisa apanhar, porque ele só abre. E ele me deixa doida. Toda vez que a gente começa a conversar com ele, aí não pode, não é no plástico, é pior, é maior. Você sobe lá em cima na árvore para ver a floresta, né? E aí depois a gente teve outro desafio, que foi o Marcelo, e aí depois essa apresentação maravilhosa da Silvia. Então, o que surgiu aí em você como um próximo passo? O que a gente precisa fazer? O Evaldo já deu a dica aí, tem que se mobilizar, a gente tem que organizar e tal, né? Então, use palavras para terminar a frase que está lá. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês verem como que está sendo as suas próprias respostas. Deixe-me achar vocês. Deixa eu fechar isso aqui. O link está no chat, Elcio. Tá no chat, mas vai estar aqui com QR Code também. Quer dizer que eu não vou poder falar, não? Que não é Evaldo, só colocar a palavrinha lá? Você já pôs? Não, vou colocar agora. Depois que você puser, aí você pode falar. Tá bom, então. Mas aí, vamos começar a construir aqui um mapa, né, de palavras. Nós precisamos, alguém falou sistematização de ações, me sinto desafiado a, né, me envolver na sistematização de ações, sem graça materializada. Não dá para colocar texto longo não, tá? Não permite. Exatamente. Conectar, organizar, orar, agir, educar, me envolver mais na alguma coisa, trabalhar em rede. Se a sua frase foi quebrada, você pode abrir o seu áudio e falar. Está aparecendo aí, está aparecendo 5 respostas na tela. E por que será? Será que ele permite só a palavra? Atualizar a página. Eu acho que tem que ir atualizando Eu vou ter que interromper e fazer de novo. e atualizar, Sim, vai atualizando. Deixa eu me ver, gente. Segura aí. Depois que todo mundo colocar, sai o geralzão, tá de boa. Não precisa não. Tempo real. Tá muito tecnológico, tá? Meu Deus. Lissandra, uma Fala, pergunta. O programa aceita palavra? Aceita, só que é um número de caracteres limitado. Você pode pôr uma frase, vai ter que ser curta. Se você puser uma grande, ela vai ser quebrada. Não conseguir. É algo com a palavra, né? É o ideal seria palavras, ou 2, 3 palavras você tentar. Vamos de novo. Aí. Agora sim, ó. Só que não sei se vai. Alguém pôs alguma coisa aí por último? Eu coloquei a minha tá aí, integrar. Agora tá dando certo, tá atualizando automaticamente. A minha também apareceu. Agora ele deixou de bugar, né? A renda tá chique demais, viu, gente? Tá doido. Muito legal. Muito legal. Aí as que tiverem maior, as palavras maiores é porque estão aparecendo mais, eu acho, né? Isso é repetido, aí ela fica maior. Já temos 40 respostas. Então, antes da gente finalizar essa parte, eu queria... Soraya, você tá aí. Lembrando que pode colocar mais respostas, até 3 respostas. Isso. O que você tá vendo nessa tela, Soraya? Olha, você podia fechar esse Go to Mente aí, não pode não? Você fechar esse xizinho aí? Ó, eu estou vendo, assim, várias pessoas muito motivadas, né, desafiadas a orar, integrar, agir, e eu acho que é isso que esse momento pede de nós, né? Que nós possamos atuar em parceria, suscitando esse engajamento de cada um de nós, a nossa igreja local, junto às nossas organizações. É o que o trabalho em rede espera de nós, né? Essa união, essa interação, essa troca de experiências, de tecnologia, aquele que tem mais, que entende mais, pode compartilhar com quem está chegando, e aí a gente vai caminhando juntos, né? Cada um trazendo a sua contribuição, porque todos têm a contribuir nesses momentos. Agora, capacitação é uma palavra interessante, hein? Tá aparecendo bastante. Apareceu porque o tamanho da palavra significa que tiveram mais, o que está se destacando aí é agir, capacitação, orar e integrar. Quanto maior a letra, porque mais pessoas colocaram, né, esse tema ali. Aí foi a palavra que se repetiu. Provavelmente agir, capacitar, orar e integrar. Desculpa, Soraya, eu te interrompi, mas é porque, falando nessa questão da capacitação, eu coloquei no chat, né? Eu vi, Francine. Então, só deixando aí que é uma ótima oportunidade. Vai ser em novembro, do dia 2 ao dia 5 de novembro, em São Paulo. Quem quiser participar pode entrar em contato comigo ou fazer a inscrição pelo link que eu deixei. Vamos colocar a capacitação em prática já. E a gente quer agradecer a todos vocês que estão com a gente, ao nosso pessoal que nos apoiou, Werner, obrigado também, Raquel, Marcelo, e agradecer a Deus por esse momento tão especial que a gente tem agora, e a nossa proposta é terminar orando.
E eu queria convidar você para juntos fazermos esta oração. E o tema dessa oração, considerando que a nossa live foi Amor em Movimento nas situações de emergência e desastres. E agora eu gostaria que você fizesse movimentar esse amor que habita em você, um amor que vem do Senhor, em função de orarmos por pessoas que estão atuando nas frentes de tragédias e desastres. O Marcelo disse para nós, a partir da sua experiência, que ele passou a ser uma outra pessoa. E se a gente abrisse aqui, a gente ouviu muitos relatos. Cassiano tem atuado diretamente, junto com o pessoal todo da Aliança Evangélica, da Visão Mundial, e todos nós que já participamos dessa atuação, sabemos que não é fácil. Então, eu queria convidar você a me acompanhar nessa oração, pedindo que a graça do Senhor seja sobremaneira na vida desses irmãos que atuam nas frentes. Senhor, muito obrigado por esse tempo de oração, muito obrigado porque o Senhor nos reúne, obrigado pela oportunidade que temos de ouvir, de compartilhar e de sermos desafiados, motivados, como fizemos esse exercício, e muitas palavras surgem, e o nosso coração fica constrangido, e agora nós queremos colocar diante do Senhor queridos que estão atuando em favor de pessoas que são afetadas pelas tragédias, pelos desastres, pessoas que atuam nas mais variadas formas, desde fazendo chegar doações, distribuindo doações, atuando também no consolo, no conforto. Ó Deus, que a graça do Senhor venha sobre esses queridos irmãos e que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Muito obrigado por esse tempo, que esse tempo possa produzir em nós um amor em movimento, em favor daqueles que sofrem, porque fomos advertidos e a situação de desastres e tragédias vão se avolumar. Então prepara-nos, Senhor, que tudo que falamos aqui, todas as nossas intenções possam ser levadas a termo de tal maneira que possamos atuar, fazendo com que o teu reino seja conhecido e que a dor de muitas pessoas sejam amenizadas. Fazemos esta oração em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Um abraço. Amém. Boa noite. Um abraço. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado. Boa noite. Vamos ver todo mundo Boa ali, noite, viu? pessoal.